Olá galera, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa lista de questões: normas, princípios, ação e jurisdição. Vamos para a questão de número 7. Chamei o aluno agora para acompanhar comigo aqui o caso que retrata a questão de número 7. Analise a seguinte situação hipotética. Martina maneja a ação de reconhecimento de paternidade, tendo como demandado Rubinaldo. A ação se desenvolve de modo regular, com defesa, réplica, saneamento e desenvolvimento probatório, com a realização de exame de DNA, o qual resultou negativo para o reconhecimento da paternidade. Diante dessa situação, caracteriza a aplicação da teoria da asserção. Veja, o que a questão quer saber é qual dessas circunstâncias, qual das alternativas retrata a aplicação da teoria da asserção. O meu aluno já sabe muito bem que são duas as principais implicações da teoria da asserção. Primeiro, o momento até quando pode ser proferida uma sentença terminativa por carência de ação, por ausência de legitimidade e ausência de interesse de agir. Pela teoria da asserção, somente até o saneamento é que é possível proferir uma decisão terminativa. Após o saneamento, a decisão em relação à legitimidade, ao interesse, deve ser uma decisão de mérito, portanto, uma decisão de improcedência. Quer dizer, não é a qualquer momento, pela teoria da asserção, que se pode decidir terminativamente o feito com base em ilegitimidade e ausência de interesse. Só até o saneamento. Após isso, decisão de mérito. Primeira decorrência da teoria da asserção. A segunda decorrência da teoria da asserção diz respeito à maneira como esses elementos são aferidos. São aferidos em perspectiva, de acordo com aquilo que o autor põe em sua petição inicial. Não há necessidade de uma análise minuciosa, detalhada, fática, da legitimidade, por exemplo, e do próprio interesse. Isso é análise de mérito. Se há a descrição de uma relação jurídica lógica imputando objetivamente a alguém uma conduta, teremos satisfeitos aí os requisitos do interesse de agir e da legitimidade, tá? Então, são essas duas decorrências. Vamos ver qual das opções traz aí uma aplicação prática da teoria da asserção. Vamos ao item A. A análise fática das condições da ação e dos pressupostos processuais quando da fase de saneamento. Não, meu aluno, lembre-se, análise fática é teoria eclética. A teoria da asserção leva em conta o que diz o autor em sua petição inicial. Portanto, letra A não é o nosso gabarito. B. A prolação de sentença extintiva sem resolução de mérito em razão da manifesta ilegitimidade de Rubinaldo também está errado. Galera, observe o seguinte: quando é que se verificou que Rubinaldo era parte manifestamente ilegítima para esta ação? Após o desenvolvimento probatório, após o exame de DNA. Só após o exame de DNA foi que se verificou que Rubinaldo, de fato, era parte manifestamente ilegítima. Veja, após o saneamento, pela teoria da asserção, após o saneamento, a sentença é extintiva sem resolução de mérito ou é uma sentença de improcedência? Sentença de improcedência. Portanto, a letra A está fora, tá? Letra C. A análise da viabilidade do processo independentemente de qualquer condição? Errado. Lembre-se que para a teoria da asserção, continuamos tendo duas condições: a legitimidade e o interesse de agir. Só que a forma de analisar essas condições é que é um pouco diferente. Ela é em perspectiva, de acordo com o que o autor afirma em sua petição inicial. Letra C não é o nosso GABA. Letra D. A possibilidade de se proferir a qualquer tempo sentença terminativa pertinente às condições da ação? De jeito nenhum. Já que somente até o saneamento é que é possível proferir uma decisão terminativa com base na teoria da asserção, se essa decisão estiver relacionada à condição da ação, aos pressupostos processuais de interesse e legitimidade. Tá certo? Portanto, letra D não é o nosso gabarito. E a letra E, sim, satisfaz o nosso gabarito. Mesmo sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no processo, como
essa condição de Rubinaldo apenas foi verificada após a instrução probatória, após toda a instrução, nós só temos aí a possibilidade de uma sentença de improcedência, tá? Então, isso é uma aplicação clara e manifesta da teoria da acessão. Então, é com base nesse raciocínio que a letra E é o nosso gabarito, é a imposição da sentença de improcedência em razão de Rubinaldo não ser o pai da criança, tendo em vista que essa circunstância só foi possível de ser verificada após o exame de DNA, tá? Então, esse é o nosso gabarito para a questão número 7. Apenas um adendo, apenas um complemento. O Supremo Tribunal Federal tem precedente no sentido de que as ações que envolvam o reconhecimento de paternidade que foram tomadas sem o exame de DNA, elas não são acobertadas pela coisa julgada material, certo? Se a parte requereu ali um exame de DNA e o Estado não pôde custear, ou então o exame não estava ao alcance material da parte, agora ela pode pedir a reabertura da apreciação dessa circunstância de paternidade para que ela tenha o direito subjetivo de ver a questão analisada sobre a técnica científica mais apurada, que é o exame de DNA. Por isso que o Supremo entende que não faz coisa julgada material, a decisão relativa à paternidade, que não utilizou o método de DNA, sendo que a culpa não foi exclusiva da parte. O Estado não proveu, a técnica não estava ao alcance no momento do exame de paternidade, portanto, não há uma coisa julgada material. Um relevante julgado do Supremo Tribunal Federal que tutela aí o direito fundamental à origem paterna e materna. Ok? Muito bem. Vamos avançar, então, gabarito letra E. Vamos para a questão de número 8, que diz o seguinte: acerca das normas fundamentais do processo, assinale a opção incorreta. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Perfeito, o gabarito não é esse, porque essa afirmação é correta. Princípio da inércia, que tem como consequência o princípio dispositivo. O juiz espera a parte provocá-lo e, uma vez provocado, ele impulsiona os atos do ofício. Princípio da oficiosidade, tá? No entanto, não é o nosso gabarito, porque se busca o item incorreto. Letra B. Não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão ao direito. Também não é o nosso gabarito, porque retrata na letra B o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não é o nosso gaba. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito, incluindo a atividade satisfativa. Também na letra C não é o nosso gabarito, o princípio da razoável duração do processo. Corretinho. O item C. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Ótimo, correto, princípio da cooperação. Também não está errado o item D. Corretinho o nosso item D. E a letra E. Não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Correto, o princípio da vedação à decisão surpresa, chamada decisão de terceira via. Ainda que se trate de tutela de urgência, não, meu aluno. Em relação à tutela de urgência, o nosso CPC, você sabe muito bem, flexibilize essa urgência para essa manifestação para o denominado contraditório diferido. Portanto, não há essa obrigatoriedade em relação às tutelas de urgência. Então, é uma das hipóteses que diz respeito aí ao contraditório diferido. Portanto, errado o item E. O gabarito da questão de número 8 é, de fato, letra E. Vamos avançar. 9. Indica a opção em que há evidência do princípio da adequação na perspectiva subjetiva, galera. Gente, princípio da adequação. Vamos fazer uma revisão bem rápida. Quanto à origem, pode ser legislativo, quando o próprio legislador adequa o procedimento, já que o princípio da adequação nada mais é do que uma flexibilização do procedimento, adequar o procedimento a alguma particularidade do caso concreto ou do direito tutelado. Então, o legislador pode realizar o princípio da adequação, ponto 1. Ponto 2. O juiz pode realizar o princípio da adequação jurisdicional.
Ponto 3. As partes, através do negócio jurídico processual, podem realizar adequação processual. Então, nós temos aí 3 origens para o princípio da adequação. E quanto às vertentes, o princípio da adequação pode ser subjetivo, quando ele é modificado em razão do sujeito, é o sujeito que determina a modificação. O princípio da adequação pode ser objetivo, quando o objeto da demanda é que determina a modificação do procedimento. Lembre das ações de procedimento especial. E o princípio da adequação pode ser teleológico, quando a finalidade do processo é que impõe a flexibilização. Lembre-se dos juizados especiais que se enquadram nesta última classificação. O que a questão quer é um caso de princípio da adequação na perspectiva subjetiva, quando o sujeito é que é determinante para a flexibilização do procedimento. Vamos então aos itens. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Não é o nosso gabarito, não tem nenhuma particularidade aqui a ser observada. Letra B. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Também não tem nenhuma particularização aqui, tá? O juiz e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica. Também não há nenhuma flexibilização do procedimento em razão do sujeito. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Também não há nenhuma adequação em razão do sujeito. Agora, a letra E traz a aplicação do princípio da adequação ou flexibilização processual, tendo em vista o sujeito do processo. Olha o que diz a letra E. A União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro. Olha a flexibilização, gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Veja, então aí nós temos uma mudança da regra, já que todos têm um prazo comum e o ente público terá o prazo em dobro. Portanto, princípio da adequação sob a perspectiva de natureza subjetiva, tá? Então, letra E é o nosso gabarito. Certinho, meu aluno? Vamos para a questão seguinte. Vamos ver se o meu aluno gabarita a questão. Vamos comigo. Próxima questão, questão de número 10. Questão muito fácil, meu aluno. Moleza, mamão, açúcar e leite. Não podemos errar. Você chega só com a colher para papar a questão. Vamos lá. No que se refere à aferição das condições da ação, o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da asserção, meu aluno. Teoria da asserção. Já comentamos muito aqui sobre a teoria da asserção. Não há espaço para maiores debates. Vamos utilizar o nosso tempo com coisas mais úteis. Vamos avançar. Questão 10, gabarito, letra B. Vamos à questão 11, meu aluno querido. Vamos ver o que o meu aluno marcou aqui na questão de número 11. No que se refere ao direito de ação, julgue os itens seguintes e assinale a opção que contempla a totalidade de itens corretos. Vamos ao item 1. São elementos da ação, partes, pedidos e causa de pedir. Corretinho, não é, meu aluno? Perfeito, né? 2. Para a teoria da individuação, a causa de pedir seria tão somente a relação jurídica afirmada pelo autor. Correto, corretíssimo. Ou seja, ao autor bastaria demonstrar as consequências jurídicas de determinado fato, sem precisar nem mesmo narrar o fato em si. Tá? Até aí, tudo bem, relação jurídica afirmada. Não há necessidade da descrição fática em si, detalhadamente. Para a teoria da substanciação, a causa de pedir, independentemente da natureza da ação e da relação jurídica afirmada pelo autor, é formada apenas pelos fatos jurídicos narrados pelo autor. Certinho. Também certinho. E quem é que descreve essa teoria com essa classificação? Fred Didier. Tá? O sistema processual civil brasileiro adota, quanto à causa de pedir, a teoria da individuação. Não, meu aluno, errado. Adota a teoria da substanciação. Para a maioria da doutrina, a teoria da substanciação é aquela que exige tanto a expressão da causa de pedir remota como da causa de pedir próxima. Quer dizer,
A teoria da individuação, no que se refere à causa de pedir, entende que a causa de pedir deve comportar tanto os fundamentos jurídicos e os fundamentos fáticos que justificam a pretensão no processo, ok? Então, item 1 correto, item 2 correto, item 3 correto, item 4 equivocado. Item 5, o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu, porém, com o consentimento do réu é possível modificação até as alegações finais. Não, galera, até o saneamento, não é isso? Não é até as alegações finais, portanto, errado o item 5. Então, nós temos aqui, voltando só para dar uma observada, como correto item 1, item 2 e item 3. São 3, portanto, os itens corretos para a questão. Ok, galera? Vamos avançar? Muito bem. Questão de número 12. Olha o que diz a questão 12, galera. Acompanhe comigo. No que se refere ao direito de ação, julgue os itens seguintes e assinale a opção que contempla também a totalidade de itens corretos. 1. A possibilidade jurídica do pedido somente pode ser apreciada à luz da vedação legal. Quer dizer, é possível todo pedido imediato que não seja juridicamente vedado. Verdadeiríssimo. Quer dizer, o pedido só é juridicamente impossível se ele é vedado pelo ordenamento jurídico. Se não tem vedação legal nenhuma, todo pedido é possível, tá? Então, correto o item 1. 2. A legitimação extraordinária quer dizer quando alguém atua em nome próprio, tutelando o direito alheio, ok? Autônoma quer dizer aquela que não depende da provocação conjunta, quando o legitimado extraordinário está autorizado a conduzir o processo, independentemente da participação ou aquiescência do titular do bem litigioso. Perfeito, galera. Perfeito. Lembre-se que a legitimação extraordinária, de acordo com o novo CPC, é possível desde que assim permitido pelo ordenamento jurídico, não é mais lei. Houve uma ampliação do fundamento para a legitimidade extraordinária, não se esqueça disso. Lembrando que, inclusive, o negócio jurídico processual pode estabelecer legitimidade extraordinária. Correto, item 2. 3. O negócio jurídico processual pode estabelecer legitimidade extraordinária. Sim, corretinho, porque ele integra o ordenamento jurídico. 4. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, ou mesmo da autenticidade ou falsidade no documento. Sim, é a pretensão puramente declaratória, ainda quando haja uma violação ao direito. Por quê? Porque compete ao autor medir a extensão do seu interesse. Não é o juiz que mede a extensão do interesse do autor. Ok? Então, verdadeiro item 4. Item 5. A questão prejudicial faz coisa julgada material, ainda que haja limitação à cognição. Não, galera. Já vimos que lá no 503, parágrafo 1º do Código de Processo Civil Brasileiro, o Código diz que não há possibilidade da questão prejudicial fazer coisa julgada material se houver limitação cognitiva. Ou seja, tem que haver uma cognição exauriente para que haja a satisfação da coisa julgada material na questão prejudicial, além de outros requisitos que estão lá no 503, parágrafo 1º, que recomendo meu aluno uma pequena pausa na questão para relembrar os requisitos, ok? Mas, em síntese, se não houver cognição probatória plena, não há possibilidade da questão prejudicial fazer coisa julgada material. O que mais? Se o juiz não for competente, tanto para a questão principal quanto para a questão prejudicial, não há possibilidade de fazer coisa julgada material. Segundo, se não houver uma prejudicialidade manifesta entre o pedido principal e a questão prejudicial, também não há como se haver coisa julgada material. Além disso, a questão prejudicial tem que ser manifesta e expressamente decidida pelo magistrado no processo, tá bom? Portanto, 4 itens corretos, o nosso gabarito é a letra D de dedo. Vamos avançar? Questão de número 13. Acerca das normas fundamentais do processo e dos princípios processuais, diga os itens seguintes e assinale a opção que contempla a totalidade de itens corretos. Vamos lá, a questão. É incompatível com o devido processo legal a decisão de terceira via. Corretíssimo, galera. Por quê? O que é decisão de terceira via? Decisão que viola o princípio da vedação à decisão surpresa. Portanto, é incompatível, sim,
com o devido processo legal. Correto? 2. O princípio do autorregramento da vontade, quer dizer, o Poder Judiciário deve respeitar a vontade particular, portanto, deve dar a liberdade de condução processual pelas partes. O princípio do autorregramento da vontade é elemento de direito material, não comportando o processo civil sua aplicabilidade. Errado. Galera, o que é o negócio jurídico processual do 190, do 191, do 200, do Código de Processo Civil, que não uma aplicação do autorregramento da vontade, galera? Portanto, está errado o item ao afirmar que não há aplicação do princípio do autorregramento da vontade no direito processual civil. 190, 191 e 200 são categóricos, expressos, claros, ao estabelecer essa possibilidade. Portanto, errado. O autorregramento da vontade é que a vontade das partes conduzem manifestações processuais legítimas. Tá? 3. Embora não limitada a certas modalidades de demanda, o princípio da confiança processual é mais evidenciado nos processos que veiculam demandas coletivas. Certinho. Galera, o princípio da confiança, ele está mais ligado a demandas coletivas. Por quê? Porque tem uma imposição em massa, são as chamadas demandas de safra. E como elas têm um impacto coletivo considerável, se impõe uma maior observância à estabilidade das decisões judiciais. É por isso, por exemplo, que quando há uma superação de precedente, o Código de Processo Civil permite a modulação temporal dos efeitos da decisão, exatamente para comportar ali um caminho que preserve, na medida do possível, a segurança jurídica. Tá? Então, embora se aplique também aos processos individuais, a aplicação do princípio da confiança tem uma maior roupagem, uma maior relevância, sem sombra de dúvida, nas demandas coletivas. Tá? Não se esqueça disso. Verdadeiro o item, por enquanto, item 1 e item 3 como verdadeiros. Item 4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição comporta mitigações legais e jurisprudenciais, ou seja, na lei e na jurisprudência. Como no caso de desrespeito à competência constitucional do STF por parte do juiz de primeiro grau, em que apenas é cabível a reclamação depois de provocada a instância julgadora ordinária. Verdadeiríssimo. O STF entende que não há uma reclamação imediata, deve-se primeiro buscar corrigir a via ordinária. Se não corrige, buscamos a via da reclamação. O raciocínio, galera, inclusive, é o mesmo em relação à administração pública, só que agora a lei é expressa. A lei diz que para o cabimento da reclamação contra ato da administração pública que viole súmula vinculante, primeiro tem que se esgotar a via administrativa, para só depois ser possível o manejo da reclamação. Com isso, temos 4 itens verdadeiros. O nosso gabarito, 4 itens, não, 3 itens verdadeiros. O nosso gabarito é a letra D. Os itens verdadeiros são, voltando, item 1, item 3 e item 4, tá? Letra D para a questão. Vamos avançar, galera? Questão de número 14. Acerca das normas fundamentais do processo e dos princípios processuais, julgue os itens seguintes e assinale a opção que contempla a totalidade de itens corretos. Item 1. Em relação à atuação do magistrado no processo civil, o sistema brasileiro adotou o sistema misto, preponderando o princípio dispositivo. Certinho, né, galera? São 2 caminhos: o princípio inquisitivo, em que o magistrado tem poder de agir, provoca, atua, e o princípio dispositivo, em que o juiz espera. Inúmeros institutos dentro do direito processual civil congregam a ideia de inquisição, como a produção de provas ex officio pelo magistrado, o protesto da sentença ou da decisão de alimentos lá na execução de alimentos. Então, isso aí é princípio inquisitivo. Mas a regra é o princípio dispositivo. O magistrado, ele aguarda, ele espera o desenrolar da parte para poder agir. Só mediante a ação da parte é que o juiz está legitimado a desenvolver o processo. Isso é um exemplo claro da aplicação do princípio da inércia. Portanto, verdadeiro o item 1. Nós adotamos como regra um sistema mais voltado para a ideia de dispositivo e não inquisitivo. 2. O dever de congruência. Congruência significa o quê? O juiz só decide nos exatos limites do que a parte pede. E a possibilidade de produção de provas ex officio
são reflexos da adoção do sistema inquisitivo. Errado. Errado. Porque o dever de congruência é, de fato, uma aplicação do princípio dispositivo, já que o magistrado não está livre para decidir além do que a parte pede. Agora, claro, a produção de prova ex officio, sim, é uma caracterização do princípio inquisitivo. Tá? 3. Apesar de o CPC de 2015 adotar o princípio da fundamentação analítica, isso está lá no artigo 589, parágrafo 1º, o juiz tem que fundamentar detalhadamente a sua decisão, inclusive as decisões negativas. Doutrina e jurisprudência têm admitido a utilização da fundamentação per relacione ou fundamentação aliundi. Verdadeiro, então a jurisprudência é clara. Veja, o Código de Processo Civil Brasileiro exige uma fundamentação analítica, mas a fundamentação per relacione, ela não subtrai, ela não subverte a regra da fundamentação analítica segundo doutrina e segundo Superior Tribunal de Justiça. Lembre-se que a fundamentação per relacione, inclusive, ela é utilizada como um dos elementos lá no deferimento de interceptações telefônicas, ou seja, se até no processo penal a jurisprudência admite a fundamentação per relacione, imagine, por exemplo, no processo civil, que é um processo mais flexibilizado em termos de garantias processuais. Tá? Então, verdadeiro item 3. Item 4. Em relação ao órgão julgador, o princípio da cooperação se desdobra nos seguintes aspectos: dever de lealdade por parte do julgador, dever de confiança, o juízo não pode a qualquer momento alterar o seu ponto de vista, já que a decisão judicial acaba sendo um fato social e o fato social requer uma estabilidade para gerar confiança. Dever de esclarecimento, a qualquer momento o juiz deve esclarecer as partes acerca da condução do processo. Dever de consulta e dever de prevenção. Então, todos esses elementos, dever de consulta, o magistrado deve estar sempre aberto. Dever de prevenção, cabe ao magistrado indicar os caminhos que não conduzem a um processo adequado, o alerta em relação a condutas puramente protelatórias, etc. Então, todos esses elementos, lealdade, confiança, esclarecimento, consulta, prevenção, integram o dever do juiz quando da aplicação do princípio da cooperação. Quer dizer, eu expliquei a vocês, quando de nossa aula teórica, que o princípio da cooperação, ele no Brasil é um pouco diferente. Ele tem uma forte feição voltada para o julgador, enquanto que no direito norte-americano, onde a sua aplicação é mais incisiva, o princípio da cooperação é mais voltado para as partes e não para o juiz. Tá? Portanto, verdadeiro item 4. Como verdadeiro item 4, temos 3 itens corretos: o item 1, o item 3 e o item 4. Nosso gabarito, mais uma vez, é o item D de dado. Então, letra D para a questão de número 14. Com isso, meu queridíssimo aluno, encerramos aqui a nossa arguição relativa às questões, a nossa abordagem relativa às questões de direito processual civil, no que pertine ao tema das normas processuais civis, princípios do processo civil, jurisdição e ação. Chamo você para estar comigo nos nossos próximos conteúdos. Um grande abraço, meu querido aluno. Não se esqueça, E3C Online, juntos pelo seu sonho. Um grande abraço, até a próxima.